Comissão Nacional de Eleições diz que não é oportuno aumentar as autarquias locais. Há famílias que vivem em áreas inundadas desde o ano passado e o INAMA alerta que a situação pode piorar nos próximos meses. Pugilista Tiago Muxanga perde final e conquista medalha de prata nos Jogos da Commonwealth. Boa noite. A Comissão Nacional de Eleições não vê razoabilidade em aumentar o número de municípios nas eleições autárquicas que se avizinham. A CNE diz que não incluiu essa possibilidade no orçamento que já é deficitário. Nós temos um estudo preliminar. O governo encorajou-nos a avançar com um estudo mais aprofundado que possa culminar com a criação de novas autarquias. Para a Comissão Nacional de Eleições, esta pretensão do governo não é oportuna, pois vai dificultar o seu trabalho, que já está condicionado. Até um pouco difícil imaginar como é que estamos a pensar em aumentar o número de autarquias locais se estamos com problemas para realizar as eleições nas 53 autarquias. Mas o que eu devo dizer é que os órgãos eleitorais, por causa do princípio do aumento progressivo das autarquias, estão sempre preparados para uma situação em que há aumento do número de autarquias. O que não esperávamos era que isso acontecesse depois de ter sido marcada a data da realização das eleições, razão pela qual nós não tínhamos incluído no orçamento essa possibilidade. Vamos lá pensar que vai ser na mesma proporção de sempre, 10 autarquias, mas isso vai trazer também alguns constrangimentos, porque vamos ter que novamente realizar formação para os membros dessas novas autarquias, o que vai implicar a deslocação de formadores que terão que sair de um ponto para outro para realizar, portanto, a formação. A CNE diz que ainda não tem uma estratégia de como vai abordar a questão de recenseamento nas zonas em conflito em Cabo Delgado. É uma questão bastante complexa, porque não se esgota nos órgãos eleitorais, também ultrapassa a capacidade de vários dos intervenientes no processo eleitoral. O que nós esperamos é que o mais cedo possível se restabeleça a normalidade em toda a província de Cabo Delgado, muito particularmente em Mocímboa da Praia, onde é uma das zonas com instabilidade, onde devemos realizar eleições autárquicas. Portanto, nós esperamos que a situação se resolva quanto antes, mas enquanto isso não acontece, estamos em contato com as instituições relevantes para ver como é que nós vamos lidar com a questão das pessoas deslocadas que são pertencentes a Mocímboa da Praia. Por imperativos legais, o recenseamento eleitoral calha num período chuvoso, o que para a CNE merece melhor atenção do legislador. A lei não deixa muito espaço de manobra para se poder realizar o recenseamento numa outra altura que não esta. Feliz ou infelizmente não são os membros da Comissão Nacional de Eleições que fazem as leis. Ainda a outro nível, isso terá que ser de fato repensado, como é que se ultrapassa. Lembre-se que o recenseamento para as 6ª eleições autárquicas está previsto que ocorra de 20 de fevereiro a 5 de abril de 2023. A dívida pública interna subiu em cerca de 108,6 mil milhões de meticais nos últimos 3 anos. Economistas dizem que a única saída a curto prazo são os projetos de exploração de gás na bacia do Rovuma. O Estado moçambicano está cada vez mais a recorrer ao endividamento dentro do país, apesar das elevadas taxas de juros aplicadas no mercado financeiro. De dezembro de 2019 para o mês de julho, a dívida pública subiu em cerca de 108,6 mil milhões de meticais.
No fecho do ano 2019, a dívida do Estado situava-se em pouco mais de 139 mil milhões de meticais, equivalentes a 14,6% do produto interno bruto. No mês de julho, o valor da dívida pública disparou para cerca de 248 mil milhões, ou seja, para 24,0% do PIB moçambicano. Face à atual situação, o Banco de Moçambique alerta: a dívida pública interna continua elevada. O endividamento público interno, excluindo os contratos de mútuo e de locação e as responsabilidades em mora, situa-se em 248,2 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 29,4 mil milhões em relação a dezembro de 2021. Estes atuais níveis de endividamento altos colocam o Estado a concorrer com o setor privado. O facto condiciona os níveis de investimento realizados na economia nacional pelas empresas. O crescimento tímido do crédito ao setor privado continua a condicionar a recuperação do consumo e investimentos deste setor, que poderão crescer a um ritmo mais brando em relação às outras componentes da procura agregada e com impacto reduzido na inflação. Para os economistas Gift e Sinalo e Joaquim Dai, o financiamento ao setor privado pode estar ameaçado, mas os projetos de exploração do gás natural na bacia do Rovuma poderão ajudar a aliviar o peso da dívida pública interna. O governo está a afastar aos poucos os recursos que estariam disponíveis para o setor privado poder operar, e isso vai fazer com que o setor privado seja mais diminutivo, uma vez que não terá espaço para financiamento, ou o financiamento vai ser mais caro. Reparamos os projetos de gás como uma provável solução. É a única esperança que nos resta neste momento. Porque acho que não deve haver apenas uma resposta para aquilo que é a nossa perspectiva de crescimento econômico. Temos que ter uma economia com uma base bastante alargada do ponto de vista da diversificação da nossa capacidade produtiva. Agricultura, indústria transformadora, turismo, a indústria da aviação civil, que pode ajudar no desenvolvimento do turismo, porque o turismo é uma indústria exportadora. O turismo consegue garantir-nos a arrecadação de receitas em moeda estrangeira. O número de passageiros no terminal interprovincial da Junta, na cidade de Maputo, reduziu a cerca de um mês depois do reajuste da tarifa. A situação já preocupa os transportadores. As placas com vários destinos dentro do país estão bem visíveis no terminal da Junta, mas bem visíveis estão também os novos preços que estão a ser cobrados ao passageiro. Santos Mulungu vai de viagem e tem como destino o distrito de Umuini, na província de Inhambane. Considera que os atuais preços causam problemas sociais, pois separam ainda mais as famílias. No início pagávamos aproximadamente 700 meticais, 2 pessoas, mas agora temos a possibilidade de pagar 1.400. Não está fácil, não está fácil mesmo. De Maputo a Xai-Xai, antes custava 250, mas atualmente a viagem custa 500 meticais. De Maputo a Machis, viajar custava antes de 15 de julho 470 meticais. E hoje a mesma viagem é cobrada ao cidadão 1.000 meticais, só para citar alguns exemplos. O negócio não está fácil, não está. Ambrósio Pacul é motorista deste mini autocarro com 29 lugares. Descreve como sombrio o atual cenário do setor de transporte interprovincial. E nem os próprios passageiros, na verdade, eles são poucos passageiros que pagam aquele dinheiro. A maioria são por aí, metade do bilhete, não sei lá quanto. A situação não está boa. Para os gestores do terminal da Junta, a crise causada pela conjuntura internacional, aliada à subida do preço dos combustíveis no país, são os fatores que estão a influenciar para a fraca afluência de viajantes. Para nós aqui dentro do parque, normalmente, no passado, tínhamos 4 autocarros na manhã, mas ultimamente só temos 2 autocarros por dia. O projeto ferroportuário Chitima-Macuze está parado há sensivelmente 6 anos. O Corredor Integrado de Desenvolvimento da Zambésia diz que a Tailândia
um dos sócios maioritários já não está interessado em continuar. Agora, as negociações estão a ser feitas com investidores indianos para a retoma do projeto. Trata-se de um projeto que deveria arrancar no primeiro trimestre de 2016. O mesmo tem em vista o escoamento de carvão mineral da zona carbonífera de Tete até ao porto de águas profundas de Macuse. Foi muito publicitado. Passam 6 anos que o mesmo não avança. Abdul Karim, um dos membros da CODISA, Corredor de Desenvolvimento Integrado da Zambésia, que várias vezes apresentou à TAI Moçambique Logística em 2016, a quando da consulta pública, diz que está a acompanhar o processo nos seguintes termos. Existe já há 2 anos esta parte uma negociação entre o grupo indiano e o grupo tailandês, que são os sócios maioritários da TML, que é a concessionária. Porque os tailandeses, nós já temos a convicção que os tailandeses não querem continuar no projeto. E os indianos estão interessados no projeto, não só apenas no porto, mas como no corredor todo. Porquê? Porque eles são os principais interessados no carvão de Tete. E sobretudo agora que o carvão subiu de preço. O problema está nos valores a discutir, quanto é que os indianos têm que pagar aos tailandeses. Relativamente ao porto, portanto, o porto é um projeto que vai andar só apenas o porto, né? Mas o mais importante ali, de facto, para além do porto, porque o porto por si não sobrevive se não tiver cargas. É ilusão pensar que eu posso ter 400 milhões de dólares para investir no porto, se eu não tiver cargas para aquele porto vai à falência mais dia menos dia. Até 2016, o que se sabia é que 2 empresas, uma portuguesa e outra chinesa, já tinham sido selecionadas através de um concurso internacional para a adjudicação das obras que durariam 3 anos. Mas até aqui, nada avança no terreno. A Igreja Católica em Moçambique já reagiu ao anúncio de uma possível renúncia do Papa Francisco. Os católicos dizem que a atitude do Sumo Pontífice é sinal de que o Papa serve a Cristo e não está preocupado com o poder. Na semana passada, no regresso da sua viagem ao Canadá, o Sumo Pontífice admitiu uma possível renúncia ao cargo de Papa por conta da sua idade e do seu estado de saúde. A se concretizar, esta será a 2ª vez na história da Igreja Católica em 600 anos que um Papa desiste do cargo. Nesta partilha que o Papa Francisco fez com a humanidade, a Igreja de Moçambique vê um homem de Deus, um homem não ligado a poderes, nem que se identifica com esses poderes, mas um homem que está ao serviço de Cristo e da humanidade. A Conferência Episcopal de Moçambique diz mais que a atitude do Papa é o exemplo para toda a humanidade, onde a decisão não é para o bem pessoal, mas da Igreja. Nós rezamos muito pelo Papa Francisco para que o Senhor continue a assisti-lo, dando-lhe saúde de corpo e de alma, e no diálogo diário, cotidiano com Deus, na oração, possa ser iluminado pelo Espírito Santo para saber o que fazer. Desde maio deste ano, que o Papa Francisco anda numa cadeira de rodas e no ano passado foi submetido a uma cirurgia. O arcebispo de Maputo pede por isso orações. Está recebendo tratamento, né? Esperamos que melhore, isso que é o que podemos dizer, e rezar também para que de fato encontre remédios adaptados para poder realmente recuperar a sua saúde. O atual chefe da Igreja Católica é um dos papas mais velhos que o Vaticano já teve, com 85 anos. Foi eleito em 2013, após a renúncia do então Papa Bento XVI, e devido ao seu atual estado de saúde, o líder do Vaticano pretende reduzir o ritmo de viagens e já tem algumas adiadas. Há confusão no município de Pemba, em Cabo Delgado. Um cemitério comunitário foi destruído por um investidor sem conhecimento da comunidade. As famílias dizem estar chocadas com a situação.
O suposto cemitério comunitário foi destruído aqui no Largo da Baía de Pemba pela empresa Renco, que está a construir a Pemba Bulk Terminal, uma das bases logísticas que está a apoiar os megaprojetos na bacia do Rovuma. Segundo contam algumas famílias, uma bulldozer limpou quase toda a área e removeu todas as campas que existiam sem o conhecimento da comunidade local, que está chocada com esta situação. A papai ali me vai valer, na cala vai valer família, a papai a cala vai valer, na papai a cala vai valer, yari pescador. Assim o mundo vai para ali, o roca na vida vai ali, e cemitério ali. A destruição do suposto cemitério deixou quase toda a comunidade triste, mas a situação é considerada de chocante para algumas famílias que perderam completamente o contacto espiritual com os seus antepassados. O cemitério é quando está na lupa. Pulu majaga, tu pupanya que resiki, pupanya que surupu, on takwan, on kapan. Abi tabavale, awi huye ayarehu. Ele cemitério ali, e kaburi jaru vale jana pia chirini. Ninguém pode identificar que aqui era fulano, aqui era o Miguel, aqui era a Tija, não identificamos. Tudo já está removido. O cemitério tinha mais de 40 anos e no início era apenas familiar, mas mais tarde passou a ser comunitário, tendo sido enterradas algumas pessoas desconhecidas. Estamos alertados desde 2018, como vim dizendo, assim como o município, assim como o governo do distrito, assim como o provincial, já enviamos várias cartas para a Secretaria Distrital, que era para meramente evitar situação dessas. Nesse exato momento, são campas que foram subterradas, são famílias que ainda não receberam compensações. É uma situação completamente complicada para resolver. De fato, aquela área, não, infelizmente, por causa de uma falha, não foi devidamente nós assinalada na altura que estávamos a fazer uma atividade de limpeza. Fomos informados pelos camponeses que trabalham aqui perto e vieram dizer, olha, parece que lá existia um cemitério. De fato, fomos a verificar e existiam campas. A empresa logo tomou uma decisão. Fizemos o seguinte, ouvimos as famílias que tinham as campas aí e com o consentimento deles, envolvendo na mesma os secretários dos bairros e os régulos que estão envolvidos nessas áreas, se fez a transferência do cemitério. Esta é uma atividade que decorreu há poucos dias, portanto, houve a não identificação do cemitério no início, mas agora o cemitério já foi transferido com o consentimento das partes envolvidas. De Pemba, Isidina Chá, ESTV. Ainda há famílias que vivem em áreas inundadas na cidade de Maputo. Há também produtores de arroz com as chambas alagadas no distrito de Marraquém, província de Maputo. O INAM diz que o país vive um momento atípico devido à chuva e a situação vai piorar nos próximos meses. Uma autêntica lagoa formou-se no bairro Hulene. Parece uma casa abandonada, mas não é. Esta é a realidade de cerca de 500 famílias neste bairro da cidade de Maputo. Para poder lidar com a água, cada um arranja a solução que lhe convém. Dona Idinha comprou 500 blocos para fazer um corredor que lhe permitisse chegar à sua casa, cujo jardim virou agora um aquário. É uma piscina, temos piscina aqui em casa. Só podemos ficar aqui e dentro. Não temos espaço para ficar. É minha casa que está estragada. Olha com dor o que as águas estão a fazer com a casa que por toda a vida trabalhou para construir. Principalmente porque esta é a primeira vez que entra água no seu quintal. Do mesmo jeito que mata a sede, aqui matou o sonho de algumas famílias. Casas estão a ser engolidas pelas águas. E antes que o pior lhes acontecesse, algumas famílias tiveram que abandonar as suas casas. Os quarteirões 26, 34, 36,
40 e 47 do bairro Rolene B é que são os afetados. Até as barricadas colocadas não foram suficientes para conter a fúria das águas. Os moradores já tentaram falar com o município. Eles querem uma bacia de retenção de águas. Eu mesmo, Feliciano Jorge, fui ter com o vereador. Ele conseguiu nos dar um carro para poder puxar isto aqui. Mas um carro para esse distrito toda não vai fazer nada. Até porque passam mais de 2 semanas que tal carro não chega àquela zona. Estamos a sofrer. Veja só essa casa assim. Sou reformado. Quanto tempo vou ter mais para construir? Neste momento, se o governo olhar para nós, vir nos aliviar, há casas que dá para serem aliviados, há casas que ainda podemos recuperar. Mas porque resposta satisfatória nunca chega, a população da zona, também conhecida como Makutlene, até faz piada da sua situação. Chamam-se de Makutlene por causa de sapo toda hora. Nós já nem tocamos rádios na nossa casa, nas nossas casas. É só sapos, são No início de julho, o município de Maputo anunciou a construção de um sistema de drenagem de cerca de 14 quilômetros para ajudar a resolver o problema. Esperamos que a situação naquela zona fique melhor. Para o hidrólogo Agostinho Vilanculos, mais do que pensar em soluções caras, o município pode socorrer-se de formas mais simples. Eu acho que essa não é a solução. Estamos a esperar de ter grandes investimentos, grandes volumes de dinheiro para fazer grandes sistemas de drenagem. As comunidades locais, aliás, os bairros, têm uma oportunidade aqui. Podem fazer, por exemplo, drenagens comunitárias. Quando eu falo de drenagem, eu estou a falar de canais abertos, que é só abrir para drenar as águas. A construção de poços nas casas é outra solução que pode ajudar a resolver o problema. Mas enquanto isso não acontece, residentes de Maguanine B também passam pelo mesmo drama. A imagem mostra o ambiente típico dos meses de janeiro e fevereiro, cheias, mas não foi feita neste mês de agosto. Andar nestas águas paradas desde o mês de abril é difícil, principalmente para quem carrega uma criança no colo. O chão é escorregadio, até porque tem fezes misturadas com a água. O capim disputa espaço com água e esconde muitos perigos. Tem cobra, mamãe, um dia até apareceu ali. Para eu não queria sair, queria viver assim dentro da água. Mas logo de repente ali meu filho a lavar. Logo apareceu, logo meu filho correu. Eu disse, vamos lá sair. Dona Rosalina também não teve escolha. Saiu, mas viu-se obrigada a voltar. Foi arrendar 3 meses fora da casa. Depois voltei porque não há maneira, não tinha dinheiro de arrendar e comer, o que não tenho. Para chegar a casa, as pessoas são obrigadas a trocar seus sapatos por botas. E quem não tem depende da ajuda dos outros. Mulheres grávidas, crianças, ninguém escapa à situação. Acontece muitas vezes, mas este ano a situação é atípica. Anualmente nós passamos essas circunstâncias, né? Mas este ano aqui está a ser muito difícil, porque desde a última chuva ainda não caiu, parecia estar a secar. De novo voltou a cair, a água voltou a encher. Já assim, já não temos esperança de ver de novo essa água aqui a secar, porque lá vem os meses chuvosos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, isto está a acontecer porque o país se encontra numa fase atípica, onde cai chuva no momento em que não devia, devido ao fenômeno La Nina. Estamos a ter a entrada de vários sistemas frontais, estou a falar de frentes frias, e elas entram no continente, porque não existe nenhum bloqueio. Nesta altura do ano já devemos ter um bloqueio. Vou falar tecnicamente, temos alta pressão, que faz um bloqueio para não entrar as frentes, mas neste momento a alta pressão está muito deslocada, então os sistemas entram com muita facilidade. E isso provoca chuvas acima do normal nesta época. Por conta da situação, há quem já tem feridas nos pés. Todos dói, nós somos obrigados todos os dias a ter que aquecer água com sal para meter os pés. Eu entro na escola de noite, volto de noite e sempre encontro água toda gelada, tenho que pisar aquela água querendo assim como não.
porque o terreno é fértil, há quem aproveita para fazer agricultura neste bairro. Sorte para uns, mas azar para outros. Este produtor de arroz, que tem 9 hectares de terra em Macaneta, distrito de Marraquene, diz que desta vez vai ser difícil aproveitar a terra por conta da água. Sempre havia inundações, mas não era como deste ano. Este ano piorou, a chuva caiu muito. Nós, como trabalhador, como agricultor, sofremos muito. Na verdade, sua desgraça começou antes. Em maio, na colheita de arroz, das 60 toneladas que devia ter colhido, conseguiu apenas 15. Na margem dos campos, só resta agora assistir o capim tomar conta das suas machambas enquanto espera a água secar. O que provavelmente não vai acontecer tão já, uma vez que a época chuvosa 2022-2023 já se avizinha. Até nesses meses já começa a desaparecer mesmo, com muito urgente, mas este ano não estamos a ver. Podemos trabalhar, mas não vamos ter muita área. Em Marraquene, não é apenas o Sr. João que está nesta situação. Há tantas outras machambas alagadas. 1.870 hectares inundados, dos quais 501 foram perdidos. Dos 501 perdidos, o universo de 2.340 famílias que foram afetadas. E a culpada é também esta vala que devia escoar água dos campos, mas não está a fazer o seu trabalho. As autoridades em Marraquene já têm uma solução à vista. Conforme está a ver as imagens, a vala aqui está cheia. Em termos técnicos, a vala está assoreada. Então, a intervenção que pode ser feita aqui é aquilo que podemos aqui meter as pás cavadoras, de modo que faça aquilo que é a limpeza da água. Porque digamos que uma parte da areia acabou entrando na vala que acabou obstruindo aquilo que é a circulação da água. Mas o hidrólogo chama a atenção. Também tem que haver cultura de bombar, porque a vala pode ter uma capacidade em função daquilo que é a quantidade da precipitação. Aquela vala pode não ter sido dimensionada para aguentar aquilo que é carga, né, em termos de chuva que vai cair naquela zona. Então, é preciso combinar métodos. Então, eu quero acreditar que se estão a fazer isso, tem que ter ali uma motobomba. A motobomba ajuda o quê? A flexibilizar a retirada daquela água, para continuar a drenar. O INAM alerta que a situação pode vir a agravar-se com a entrada da época chuvosa nas próximas semanas. Assim, não se sabe quando é que estas famílias e agricultores poderão ter suas casas e machambas secas e retomarem sua vida normalmente. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa. Mas antes, a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Há sementes 4 vezes mais caras que o grão do mesmo produto agrícola. O preço bastante atrativo e o aumento da procura pela semente certificada podem explicar a subida histórica da produção nacional de sementes. A cadeia de produção nacional de semente certificada e melhorada começa com o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, abreviadamente conhecido por IAM, que para além de assegurar a produção da semente básica e pré-básica, também tem a missão de investigar variantes geneticamente melhoradas. Trata-se de sementes que depois são disponibilizadas aos agricultores que se dedicam à multiplicação. Nesta cadeia de produção de semente, nosso papel é assegurar a disponibilidade de semente de primeira geração. Estamos a falar das categorias do melhorador, pré-básica e básica, que na verdade é a matéria-prima, se quisermos colocar nesses termos, que é usada para a produção de semente nas cadeias subsequentes. É também ao nível da investigação que são desenvolvidos, testados e validados pacotes tecnológicos, não só semente,
que acompanhe todo o processo tecnológico que acompanha a produção. A produção de semente básica e pré-básica é feita em pequenas extensões de terra, mas o suficiente para a atual demanda de multiplicação. Aqui a investigação é feita a nível de cada planta para assegurar que a semente que sai tenha as qualidades necessárias. No processo de produção de semente é melhor feito em regime de rega, porque nos permite que nós tenhamos melhor controle sobre aquilo que é a entrega de água, portanto que é um recurso vital para essa cultura no momento exato e nas quantidades que se precisa ao longo do ciclo da cultura. Portanto, esses são os dos requisitos que é preciso assegurar, havendo condições, que é um bom sistema de rega que seja funcional em função das características de cada cultura. Agora, ao nível do setor produtivo, não é imperioso que este o faça com o sistema de rega, havendo em boas épocas, boa distribuição das chuvas, é possível produzir não só semente, mas assim como para o grau e categorias subsequentes. Na última campanha agrícola 2021-2022, a produção de semente registrou um crescimento histórico no país, tendo atingido 12.061 toneladas, um aumento de 18,3%, se comparado com a época passada. Gergelim, amendoim e soja destacam-se no topo da tabela e a explicação pode estar no aumento da procura de semente certificada e do preço bastante atrativo. 1 kg de semente de gergelim, por exemplo, sai a 200 meticais, mas a mesma quantidade do grão sai a 80 meticais. 1 kg de semente de soja é vendido a 175 meticais contra 35 meticais do grão da mesma soja. Formado em Ciências Agrárias, Rosário Adelino decidiu apostar na produção de semente juntamente com outros jovens recém-formados. O preço da semente é quase 6 vezes mais do que o grão. E se a pessoa tem um bom comprador, até pode ser mais de 10 vezes. Isso porque a gente sabe que Ribau em si reúne todas as condições agroecológicas para a produção de qualquer tipo de cultura. Então, produzindo semente, os tratamentos de facto são os mesmos que produzir grão, só que há mais rigor na semente, que é para garantir a qualidade e assim como a pureza diferente do grão. Toda semente que produzem em 50 hectares tem comprador garantido. As províncias de Manica, Zambésia e Nampula são as maiores produtoras de semente neste momento. Natural da província de Tete, este jovem agricultor formou-se na área agrária no vizinho Zimbábue e há 2 anos está a implantar esta farma para a produção de sementes nos distritos de Mecubur e Ribaue, província de Nampula. Entrei nessa produção pequena, mas com esses projetos está a entrar aqui em Moçambique. Depois de descobrir ter mercado no futuramente. Muitos produtores estão a sofrer, utilizando grão, não está a produzir, sempre sofre, usa muita força para trabalhar, muitos insumos, mas no fim a produção é mais pouco. Por exemplo, tem híbrido de milho, esse produz quase 5 a 8 toneladas por hectare, se dá bem, dá bom adubo, e controle de lagarta, funil e outras coisas. Mas se usa grão, aquele grão pode produzir quase 1 tonelada e meio por hectare. O processo de produção de semente exige muito rigor para assegurar que o nível germinativo e de rendimento por hectare seja aquele indicado no selo. Por isso, mais uma vez, o papel do IAM é fundamental na inspeção ao longo de todo o processo. Estamos a trabalhar com o Laboratório Regional de Sementes. Aqui vem fazer inspeção a partir do primeiro dia de semear, quando está a florir e quando estamos a colher também. Depois de fazer teste de germinação e dar certificado. Ao todo espera produzir em 100 hectares e metade será para a semente do milho. A mesma semente de milho que é a aposta desta empresa há pouco mais de 10 anos. Depois de um financiamento de mais de 25 milhões de meticais do programa Sustenta, os níveis de produção aumentaram e o número de agricultores envolvidos também. Neste período estamos a recolher as sementes do campo, estamos a fazer o beneficiamento e a certificação das nossas sementes. Com a necessidade de aumento da produção de comida depois dos últimos ciclones que se abateram sobre o país, bem como do impacto da pandemia da Covid-19,
há muita procura de semente do milho no mercado. Os números globais mostram que ainda há muito trabalho por ser feito. A necessidade atual de semente certificada é de cerca de 90 mil toneladas, contra as pouco mais de 12 mil produzidas na última campanha. E 87% dos agricultores nacionais ainda usam o grão como semente, com um baixo rendimento por hectare. Um jovem foi encontrado morto no bairro Moalaz, no município da Matola. Suspeita-se que a vítima tenha sido atropelada e depois arrastada para uma residência. Uma situação mesmo muito alarmante. Fernando Matola é proprietário da residência próxima ao local onde o corpo foi depositado, no bairro de Moalaze, Quarteirão 18. Segundo conta, o corpo apresentava sinais de atropelamento. Para passar pela estrada, vi um corpo estipulado na rua ao lado da minha casa e entrou dentro para me despertar aquilo que estava cá fora. Então, eu acordei, vim com ele, vi que a situação mesmo era triste, porque estava ali um corpo sem vida. O ocorrido chamou a atenção de mais pessoas que reconheceram o corpo como de um jovem residente neste bairro. É daí que eu já levantei, vir ver a pessoa e a pessoa conhecemos. É deste bairro Quarteirão, não sei se é 29. Investigações preliminares da polícia apontam que o jovem de aproximadamente 20 anos teria sido atropelado e o condutor, com o objetivo de encobrir o caso, transportou o corpo para cerca de 100 metros da estrada e, de seguida, pôs-se em fuga. Sem gravar entrevista, a polícia explicou que as investigações seguem com vista a localizar o referido condutor. O especialista em relações internacionais, Paulo Walsh, diz que os Estados Unidos da América estão a tentar incitar conflitos para se manter como maior potência mundial. Paulo Walsh diz também que se a China invadir Taiwan, a economia moçambicana pode ser gravemente afetada. Desde 1949 que a China reivindica a soberania sobre Taiwan e reclama o território como uma província separatista. No entanto, na passada terça-feira, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos visitou Taiwan, o que os chineses consideram uma interferência nos seus assuntos internos. Lendo o fenômeno a partir de Maputo, Paulo Walsh considera que os Estados Unidos têm se esmerado em minar conflitos, pois têm estado a perder a hegemonia mundial há mais de 20 anos. A partir de 2001, os Estados Unidos foram perdendo poder. Enquanto na década de 90 foram uma hegemonia mundial, a partir de 2001, quando tanto a Rússia como a China entram na Organização Mundial do Comércio, a sua economia cresce e eles se tornam também poderes superpoderes no sistema mundial. Assim sendo, os Estados Unidos está a tentar incitar conflitos para que haja desníveis de novo, para que os Estados Unidos permaneçam em primeiro lugar. Por isso mesmo, para Tobias Zacarias, a invasão militar chinesa a Taiwan não é uma boa solução. Invadindo militarmente a ilha, primeiro é difícil. E depois a própria economia chinesa iria declinar. E os chineses não estão interessados neste momento porque, aos olhos dos chineses, até 2025 ou 2030 devem ser a primeira economia global. Então, uma guerra a eclodir, eles sairiam mais a perder. Porque o conflito militar a envolver a China pode ter implicações globais, Paulo Walsh lembra por que Moçambique ressentir-se-ia dos efeitos da guerra. Havendo irrupção de uma guerra e havendo esse impedimento de circulação normal das coisas, dos navios e de outros aspectos de comércio internacional, o que acontece é que cada país começa a se ressentir daquilo que não produz. Começa a ser um comércio interno e isso vai afetar a qualidade de vida, mas também, do ponto de vista econômico, começa a gerar muitos outros fenômenos, a inflação, a deflação. A questão por que geograficamente Taiwan é tão importante, Tobias Zacarias respondeu o seguinte. Taiwan, estrategicamente falando, importa muito aos Estados Unidos, que é para manter a sua hegemonia no Pacífico.
O especialista em relações internacionais recorda por que Taiwan não deve sequer mencionar o termo independência em relação à China. Politicamente e abertamente, Taiwan não deve dizer que quer a independência, porque o fato de dizer isso, e há uma cláusula dentro do governo chinês que diz que o dia que o governo taiwanês falar de independência, a China tem que invadir. A China ainda não invadiu a ilha, mas a sua pretensão há muitos anos é ter o assunto Taiwan resolvido até 2049, altura em que se irá celebrar 100 anos da extinção do Partido Comunista Chinês ao poder. O Jornal da Noite sai agora para mais uma curta pausa, mas antes a previsão do tempo para as próximas 24 horas. Começamos por Maputo, possibilidade de aguaceiros com trovoadas, chuvas fracas, podendo ser em regime moderado, uma mínima de 17, uma máxima de 19, são as temperaturas esperadas. Céu limpo para Xai-Xai e Inhambane, 17 de mínima e 32 de máxima, 20 de mínima e 26 de máxima. Seguimos agora para o centro do país, começamos por Beira, continuação de céu limpo, 16 de mínima e 25 de máxima. Chimoio não foge a regra, uma mínima de 14 e uma máxima de 26. Telemani na Zambésia, 28 de máxima e 15 de mínima. Tete, 32 de máxima e uma mínima de 20. Tete será a cidade mais quente do país. Seguimos agora para o norte, começamos por Nampula, província com o mesmo nome. Continuação de céu limpo, 29 de máxima e 18 de mínima. Lixinga, 9 de mínima e 24 de máxima. Pemba em Cabo Delgado, uma mínima de 20 e uma máxima de 27. Até já. Retomamos as notícias. Olhamos agora o desporto. Tiago Muxanga é vice-campeão de boxe na categoria dos 67 a 71 quilos dos Jogos da Commonwealth. O pugilista moçambicano perdeu na final para Aidan Walsh, da Irlanda do Norte, ficando-se pela conquista da medalha de prata. Prata que sabe a ouro para Tiago Osório Muxanga, que lutou até as últimas consequências. Por isso, e sobretudo pela trajetória, o pugilista moçambicano fez história ao se tornar o primeiro moçambicano a qualificar o país a uma final da modalidade de boxe nesta competição internacional. Apesar da derrota, Tiago Muxanga conseguiu levar o combate até ao fim, mas por decisão do júri, Aidan, medalha de bronze olímpico, foi indicado o novo campeão da prova, ao vencer por 5-0 na final dos médios leves. Não era medalha querida, né? Mas me sinto feliz por ter ganhado esta medalha. Agradecer ao público de Santiago que esteve aí nas bancadas a me apoiar e ao público inglês. O boxe moçambicano deixa os Jogos da Commonwealth talvez como a maior surpresa, já que entrou como o menos favorito entre os presentes e vai fechar com 3 medalhas. Isto porque a medalha de prata de Muxanga e bronze de Alcinda, Radgraman já tem garantida a prata, apesar de subir ao ringue para lutar pelo ouro diante de Tamara Thibault. Thibault, uma velha conhecida de Graman. Foi diante da atleta canadiana que Rad perdeu nas meias finais do Mundial de Boxe deste ano. Vou dar o melhor de mim, certeza que eu vou à final com o Canadá, que foi o país que me eliminou no Mundial. O reencontro está agendado para esta noite às 21h15, hora de Maputo. Ainda este domingo, a bandeira moçambicana foi içada no momento em que Alcinda Panguana recebia medalha de bronze. É um feito muito alto, é gratificante também e desde já eu consigo perceber que estou a alcançar grandes êxitos. Então este é o progresso para os Jogos Olímpicos. Os Jogos da Commonwealth iniciaram no dia 29 de julho e terminam a 8 do mês em curso. E agora vamos ao Moçambola. A Black Bulls venceu a Liga Desportiva de Maputo por uma bola sem resposta. Neném foi o autor do único golo da partida.
Era a terceira partida entre as duas equipas, com os touros a vencerem os 2 jogos da época passada e entraram para este em cima do seu adversário. Só não marcaram os touros na primeira parte por displicência dos seus jogadores. As tentativas da Black Bulls não levavam à direção desejada e o nulo na primeira metade a castigar a turma de Chumene. Na segunda parte, os donos da casa entraram a tentar equilibrar os acontecimentos, mas de balde. Era, na verdade, Jonas, o guarda-redes, que continuava a ser incomodado no campo. Teve que ser um central a desfazer o nó. Nené aproveitou-se da sobra na pequena área e atirou para o fundo das malhas. Hoje, mais do que uma boa exibição, mais do que jogar bonito, era importante vencer. Foi isso que fizemos. Vamos ter muitos mais jogos para mostrar a qualidade que temos e que hoje também mostramos em alguns momentos, mas de realçar a atitude da equipa, especialmente no início da segunda parte. Fizemos um jogo aqui, tentamos jogar de igual para igual com o campeão nacional e depois, num canto, uma desatenção nossa, sofremos o gol. Não podemos conseguir resultados positivos a cometer erros infantis deste género. Repete-se o resultado da época passada, que coloca Black Bulls na perseguição ao pelotão da frente, agora com 12 pontos, e a Liga Desportiva de Maputo ainda na zona da despromoção, com 5 pontos. O Machados de Mucuba sofreu mais uma derrota no Moçambola e afunda-se cada vez mais na tabela. Os militares perderam este domingo por 2-0 diante do Ferroviário da Beira. A partida foi marcada por um festival de falhanços da turma de Mucuba. Um Ferroviário da Beira que chegou a Climane para apitar e seguir o seu trem, com vista a sair do meio da tabela classificativa do Moçambola, versão 2022. Foi uma partida em que os militares tiveram uma ascensão nas suas jogadas durante a primeira parte, chegando várias vezes à baliza dos locomotivas de Chivev. Aliás, os militares proporcionaram um verdadeiro festival de falhanços, ao exemplo do que se viu mesmo no final da primeira parte. No reatamento, o Ferroviário da Beira entrou em campo com alguma maturidade. Foi o que se viu aos 70 minutos, quando Jafet faz um cruzamento no canto direito e João, com o seu pé, faz o belo efeito para a felicidade dos locomotivas. Depois viu-se um Ferroviário a jogar como forma de manter o resultado e uma Jedge a correr atrás do prejuízo por falta de concentração. Nos minutos de compensação, ocorre um lance que gerou confusão no público, que já gritava o golo de empate. A bola seguiu e o Ferroviário da Beira chegou ao segundo golo por intermédio de Mandua ao apagar das luzes. Mas penso que vamos ter que começar a continuar a trabalhar, ir provavelmente para as nossas dificuldades em termos de jogo, que é para ver se conseguimos realmente mudar o cenário. Nós não estamos a jogar mal, estamos a jogar bem, mas não estamos a conseguir ganhar. Não podemos entrar numa fase que é só procurar ganhar à toa. Penso que aquele que é jogo e tem jogado mesmo, acabamos tendo essas vantagens. Muito difícil jogo. We scored today, we scored 2 goals and I think it cushioned us. We had a lot of pressure because we have been playing good football, not scoring good football and missing chances. But today at least we created a lot of chances in the first half. We missed. Second half we come and score, and that has given us the victory. Para trás do desporto, é momento de irmos ao encontro de Boaventura Mocipo para conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Boa noite. Mais de 65% da população moçambicana tem abaixo de 25 anos de idade. Até 2075, Moçambique terá 100 milhões de habitantes, maior parte crianças e jovens. Na Semana da Juventude, refletimos que respostas para os problemas e anseios do maior grupo populacional do país. Vamos também refletir que desafios
no campo da formação e do emprego. A outra questão é como estruturar a economia moçambicana para garantir um prato de comida, educação e saúde para milhões de moçambicanos necessitados. Este é um dos temas de fundo do Noite Informativa de hoje e vamos discutir na segunda parte do programa. Ontem assinalou-se o 3º ano do Acordo de Paz Definitiva e Reconciliação Nacional. Há avanços no campo militar, 68% dos guerrilheiros da RENAMO está integrado e 12 das 16 bases da RENAMO foram fechadas, foram encerradas em definitivo. Se há avanços no campo militar, não se pode dizer o mesmo no campo da reconciliação nacional. Por exemplo, na semana passada, o presidente da RENAMO, Ossuf Momad, queixava-se de não ter encontrado hospedagem no Niassa, supostamente por bloqueios político-partidários, um sinal de intolerância, segundo Ossuf Momad. Vamos discutir estes 3 anos da cessação das hostilidades, paz definitiva e reconciliação nacional. O que falta por fazer? Mas as palavras que marcaram esta semana foram as do presidente da República na quinta-feira. Filipe Nunes disse que os atos terroristas não terminam e que o país tem de continuar a marcha. Vamos ler esta intervenção do presidente, até que ponto ela não significa que os moçambicanos têm de se habituar e adaptar-se ao terrorismo. Vamos também fazer a análise da informação do Gabinete Central de Combate à Corrupção, o aumento de casos de corrupção ao nível de setores sensíveis da Justiça e do Interior, concretamente a Polícia e os Serviços de Migração. Este é o tema do professor Teodoro Ato, que habitualmente abre o Noite Informativa aos domingos. É este o menu que servimos hoje, caro telespectador, nos 2 canais STV e STV Notícias. Nós aguardamos por si para o desenvolvimento dos temas aqui apresentados. Até já. O convite está feito, é daqui a pouco, depois do Jornal da Noite. Chegamos ao fim das notícias. Grata pela atenção dispensada. Voltamos amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom início de semana.